Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e no vídeo de hoje nós vamos ver como criar uma curva ABC utilizando tabela dinâmica, para ficar automático a interação entre a tabela e o gráfico. A curva ABC ela é muito utilizada aí nas empresas, tanto na parte comercial, na parte de gerenciamento de estoque, de custo, entre outras aplicações. E nesse exemplo nós vamos ver a curva ABC dos produtos que venderam dentro de um mês. Então eu tenho aqui a data da venda, o código, qual que é o produto, a quantidade e o valor. Aqui tem um detalhe importante que se você for rodar é, a tabela dinâmica nessa tabela fixa, sem precisar inserir dados posteriormente, você pode simplesmente selecionar tudo e inserir a tabela dinâmica. Mas caso você pretenda adicionar dados posterior e fazer essa atualização, o ideal é que você transforme isso em uma tabela para o Excel entender. Então vamos vir aqui em inserir e eu vou colocar aqui a opção de tabela. Aqui agora o Excel selecionou todo o período, eu vou dar um OK e ele vai identificar isso como uma tabela propriamente dita, para nós podermos seguir com as funções em cima dessa tabela. Entendido isso, nós vamos fazer aqui então a tabela dinâmica. Selecionando essa tabela, eu vou vir em inserir, tabela dinâmica e vou dar um OK. O Excel gerou aqui a tabela dinâmica, a gente vai selecionar apenas os campos que eu quero que participem dessa avaliação. Eu vou colocar o produto no rótulo de linha como sendo o principal item avaliado e o valor de venda eu posso clicar ou arrastar aqui para valores. Aqui eu já tenho então o produto e a somatória acumulada de vendas desses produtos. Vamos formatar aqui somente o valor do produto. Vou vir aqui em configurações de campo de valor e vir aqui na opção de formato do número. Vou selecionar como moeda, vou dar um OK. Mais um OK. E aí eu tenho então o valor monetário acumulado para cada um desses produtos vendido naquele mês. Agora, tratando de curva ABC, nós temos que classificar isso aqui do maior para o menor. Para fazer isso, eu posso vir aqui nesse drop-down, selecionar mais opções de classificação, colocar aqui decrescente, para ficar do maior para o menor, e a opção de soma de valor. Vou dar um OK. A planilha classificou do maior para o menor. E agora, no conceito de ABC, nós precisamos do percentual acumulado nessa coluna C. Como que nós vamos fazer isso? Eu posso adicionar novamente esse rótulo de valor aqui na parte de valores. Ele vai replicar esse valor. E vou vir aqui nas opções de valores, em configuração do campo de valor. E aqui eu vou selecionar a guia Mostrar Valores Como. E a tabela dinâmica me dá a opção de selecionar outras formas de exibir esse valor. Então eu vou rolar aqui para baixo até encontrar o percentual da soma acumulada em, e aqui vai ser o produto, ok? Vou dar um OK. E aqui eu já tenho o percentual acumulado, permitindo que eu faça a classificação ABC. Começando aqui do mais baixo e vai acumulando até chegar no fim da tabela, no 100%. Vamos utilizar aqui no critério da classificação ABC o Pareto 80-20, que ficaria de itens até 20% classificação A. Então eu posso pôr aqui a classificação. E eu vou utilizar aqui a função CES, que é uma forma um pouco mais avançada da função CES, mas que simplifica na hora da montagem da lógica. Então como que vai ficar? O valor C4, eu vou digitar aqui C4. Aqui é importante você digitar C4, porque se você selecionar simplesmente com o mouse, ele vai trazer toda a referência da tabela dinâmica e eu não vou conseguir estender esse valor depois. Então eu vou pagar essa referência e pôr C4. Quando C4 for menor do que 20%, eu quero que ele fique como classificação A. Coloca sempre a letra entre aspas duplas, ponto e vírgula. Se o valor C4 for menor do que 50%, ponto e vírgula, eu quero que retorne o valor B, ponto e vírgula, e se C4 for menor ou igual a 100%, então eu retorno o valor de C. Feito isso, eu fecho o parênteses, dou um Enter e aqui eu tenho a classificação. Posso simplesmente dar dois cliques aqui e estender essa fórmula para toda a tabela. E aqui eu já tenho a classificação ABC.
Agora, para adicionar o gráfico de Pareto, fica bem simples. Seleciona a tabela dinâmica, eu venho em inserir, seleciono a opção de gráfico, vou pegar o gráfico de barra. A planilha já carregou as duas séries, né, que seria a série de soma de valores e o acumulado de percentual. Clicando com o botão direito, eu venho aqui em alterar tipo de gráfico. E aqui eu vou escolher a opção de combinação. Então, no eixo principal, eu estou com as barras representando o valor acumulado. E no eixo secundário, eu vou ter que selecionar aqui um eixo secundário, vai aparecer o valor em percentual, mostrando aqui o gráfico de Pareto. Posso dar um OK. E aqui eu já tenho a representação do gráfico para a classificação ABC dos seus produtos. Aí aqui você tem a opção também de melhorar o visual, talvez para impressão, apresentar esse relatório para alguém. Posso pegar aqui uma forma, vou desenhar ela aqui rapidamente, vou vir em formatar objeto e vou aumentar a transparência dele aqui para conseguir enxergar o fundo. Vamos pegar aqui, deixar sem linha e vou editar o texto dessa forma, colocando a letra A. Ela está clarinha ali, eu vou mudar a cor da fonte, deixar ela maior. Olha aqui. E aqui eu sei que a letra A corresponde à linha 20 aqui, ó, a linha do 20%, que vai estar nesse primeiro intervalo. Após isso, eu venho para a linha B, que vai estar em 50%, que seria essa linha entre os 60 e 40, que vai dar a interseção bem aqui nesse ponto. Posso pôr aqui a letra B. E os demais itens seriam a classificação C. E aí eu posso selecionar esse gráfico simplesmente e fazer a impressão dele ou adicionar algum relatório. E aí ficou de forma dinâmica. O interessante desse formato é que se caso eu voltar aqui para a tabela e inserir um novo pedido, vamos descer aqui e vou adicionar mais uma linha desse produto rosa. Vou deixar um valor mais alto para ele subir na classificação, por aqui 10.000. Esse é o produto rosa 3. Se eu voltar na tabela, está aqui produto rosa 3. Se eu atualizar essa tabela, simplesmente ele já subiu de posição aqui para classificação A e já aparece também no meu gráfico e faz toda a interação de forma automática. Certo, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gosta de conteúdos como este, inscreva-se em nosso canal, deixa o like. Obrigado, até a próxima!